Olá, galera da terceira série, tudo bem? Eu sou o professor Valdinei e nós vamos trabalhar hoje língua portuguesa, a aula 83, que é o texto dissertativo, a continuação do texto dissertativo. Antes, pessoal, vamos só lembrar que o Classroom mudou e vocês precisam entrar lá naquela atividade obrigatória para registrar a frequência de vocês, a presença de vocês, beleza? Um outro aviso é que se vocês conhecem alguém que não está acessando o Classroom, vocês precisam pedir para que ele entre em contato com a escola para buscar as atividades impressas, beleza? Olha só, pessoal, na nossa aula de hoje, os nossos objetivos são os seguintes: diferenciar a conclusão da dissertação das outras partes do texto, do desenvolvimento e da introdução. Entender a importância de ser bem informado para poder concluir seu texto. Perceber a importância da linguagem usada no gênero dissertação. Diferenciar os agentes e as propostas possíveis, na conclusão. E aprender um pouco mais sobre o todo do texto dissertativo, beleza? Então, olha só, pessoal, para a gente começar já relembrando, tentando, é algo da nossa aula passada, já das duas aulas anteriores, tem um quiz aqui para vocês. Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que, e vocês têm três alternativas. A primeira diz o seguinte: suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento verídico ou não. A segunda alternativa é apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. E a terceira alternativa, texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, beleza? Pessoal, tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera, beleza? Então, olha só, essa questão aqui já estava lá na nossa aula 82. E é só para a gente relembrar que as características do texto dissertativo são texto de opinião, ou seja, um texto que você vai dar a sua opinião, no qual as ideias são desenvolvidas. E além de serem desenvolvidas, elas são também defendidas por você, com a intenção de convencer o leitor, beleza? Pessoal, olha só, também vamos relembrar o seguinte: nas aulas anteriores, nós vimos que a dissertação é um texto estruturado em três partes. Nós temos a introdução, 1 ou 2 parágrafos, o ideal é 1, o desenvolvimento com 2 parágrafos sendo o ideal e a conclusão que nós iremos ver hoje. Iniciamos os estudos pensando na introdução, depois vimos na aula 82 o desenvolvimento e hoje vamos ver a conclusão. Pessoal, ainda vamos relembrar o seguinte, que na introdução eu tenho que obrigatoriamente colocar o tema e a tese, isso é obrigatório. Quando você coloca um problema também, isso vai te facilitar para que você desenvolva de forma adequada o teu texto, beleza? Então, o tema e a tese, sem falar que a tese e o problema são muito próximos, são muito parecidos, beleza? Olha só, nós vimos também nas aulas anteriores que o desenvolvimento é composto por argumentos construídos de forma coerente e coesa, em defesa de um ponto de vista. A tese é apresentada na introdução, ou seja, eu tenho que defender a minha tese que eu coloquei lá na introdução de forma coerente e de forma coesa, beleza, pessoal? Olha só, ainda vamos relembrar o seguinte, que no nosso desenvolvimento eu posso ter 1, 2, 3 ou até mais argumentos. Lembrando que os argumentos eu posso fazer da seguinte maneira: coloco uma informação e em seguida eu argumento em cima dessa informação. Lembrando que as informações têm que estar sempre defendendo o seu ponto de vista. Eu posso ter 1, 2, 3, posso ter 4, 5 ou 6, mas não há necessidade. 2 ou 3 argumentos é o suficiente, beleza? Pessoal, olha só, a conclusão. Cumpridas as duas primeiras etapas, nós já vimos as duas primeiras etapas, cabe à conclusão fechar o texto.
Ela é a parte final que condensa os pontos centrais da discussão, inclusive o posicionamento apresentado na tese. Para o Enem, é preciso fazer uma proposta de intervenção sobre a tese discutida. É importante que, ao terminar a leitura, o leitor tenha total clareza quanto à tese ali defendida. Lembre-se que a intenção não pode ser tão genérica, ela precisa ser plausível e exequível, ou seja, tem que ser possível de ser executada. Pessoal, aqui tem algumas coisas que são importantes a gente pensar, né, e relembrar. Eu já havia dito para vocês, nas aulas anteriores, que o texto dissertativo ele precisa estar todo ligado. A introdução tem que se ligar com o desenvolvimento e também com a conclusão. Assim como o desenvolvimento se liga com a introdução e com o desenvolvimento com a introdução e com a conclusão. E a conclusão com o desenvolvimento, mas também com a introdução, beleza? Pessoal, olha só. O que eu faço na conclusão, né? Quando eu vou concluir um texto dissertativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a retomada do tema, eu preciso mencionar aquilo que é a proposta da minha redação, eu preciso fazer, no caso do Enem, uma proposta de intervenção, de solucionar o problema que eu levantei, e tenho que fazer a reafirmação da minha tese. Lembrando, pessoal, que os textos dissertativos podem ter vários tipos de conclusão. A proposta de intervenção ela é importante para o Enem. Só a proposta de intervenção vale dos 1.000 pontos, valem 200. Beleza? Então, a proposta de intervenção no Enem, ela é importante para vocês. Lembrando também que quem vai fazer vestibulares em outras instituições não precisa fazer a proposta de intervenção. Mas, se fizer, não tem problema nenhum. Beleza? Então, olha só. O autor de uma dissertação não pode perder essa última possibilidade de reforçar seu posicionamento no parágrafo final. Para isso, é preciso que o conteúdo retomado na conclusão seja apenas da tese ou de parte da análise, esteja em total coerência com o que foi escrito nas partes anteriores da redação. Pessoal, deixa eu só falar uma curiosidade para vocês. Quando é corrigida a redação de vocês lá no Enem, o segundo quesito, vocês sabem que começa com 0, são 5 quesitos que são avaliados. O primeiro quesito lá, adequação à norma culta, depois o segundo quesito começa se você faz uma dissertação e se você não foge ao tema, ou seja, se o teu texto está coerente. O segundo quesito é o único que não tem a nota 0. Sabe por quê? Porque se você zerar ali, você zera o texto inteiro, beleza? Então você pode até ter alguns errinhos ali de ortografia, você vai tirar nota. Você pode não usar uns argumentos muito bons, mas você vai tirar nota. Você pode fazer uma conclusão não muito legal, mas você vai tirar nota. Agora, se você não faz uma dissertação e se você foge do tema, o teu texto é 0, beleza? Então, olha só. A gente vai ler agora a conclusão do texto da Amanda. Nós já vimos na aula 81 a introdução, depois vimos o desenvolvimento e agora nós vamos ver a conclusão que a Amanda, que tirou 1.000 no Enem de 2015, fez do texto dela. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil, beleza? Pessoal, então lembrando o seguinte, na conclusão você precisa ter agentes que vão fazer as propostas que você vai trazer. Essa proposta ela deve ser detalhada, você precisa trazer alguns detalhes, né? Eu não posso somente dizer, é preciso que o governo invista, mas invista como, quando, onde, beleza? E essas propostas elas têm que ser plausíveis, elas têm que ser fáceis de serem executadas, ou serem possíveis de serem executadas, beleza? Então, olha só, nós temos aqui uma atividade 1 para vocês, que é para a gente pensar o seguinte, essa conclusão que acabamos de ler é do tipo proposta de intervenção, porque é uma redação que foi feita para o Enem. Quantos agentes e quantas propostas a autora do texto fez, beleza? Pessoal, quebra a cabeça aí, nós já voltamos com a resposta, beleza?
Voltamos, galera. Então, olha só, vamos ver a nossa resposta, né? A pergunta estava dizendo quantos agentes e quantas propostas a autora desse texto fez na sua conclusão. E a resposta é o seguinte, são 3 agentes e 3 propostas. Professor, eu não vi os 3 agentes. Vamos voltar no texto? Olha só. Temos aqui, ó, ela coloca as mídias, aí ela subentende que o governo vai fazer campanhas, então eu tenho as mídias, o governo, e aí depois o poder legislativo, beleza? 3 agentes e 3 propostas, então, para a nossa resposta. Beleza, galera? Então, olha só, continuando aqui, nós temos mais uma atividade para vocês. Aqui diz o seguinte, sobre as propostas de intervenção apresentadas pela autora, você acredita que elas sejam plausíveis e exequíveis? Explique. Pessoal, elas são plausíveis, elas são possíveis de serem realizadas, e elas são, você se consegue fazer essas propostas? Se sim, você responde que sim e explica por quê. Se não, a mesma coisa, beleza? Pessoal, nós já voltamos, tempo para vocês. Voltamos, galera, beleza? Vamos lá então? Sobre as propostas de intervenção apresentadas pela autora, você acredita que elas sejam plausíveis e exequíveis? Pessoal, aqui é uma resposta pessoal. Vocês devem responder conforme vocês acham que é possível, né? Mas eu espero que vocês tenham percebido que as propostas que ela fez são possíveis sim, né? Na primeira, basta a mídia querer fazer o papel inverso que ela faz hoje, né? Inclusive, eu coloquei aqui para vocês que já aconteceu uma campanha, uma propaganda de uma cervejaria, de uma cerveja, que fazia isso, né? Que inverteu os valores. Na segunda e na terceira proposta, é o poder público que precisa realizar, fazer campanhas e também criar leis mais severas, beleza? Então, as 3 propostas aqui são, sim, possíveis. Pessoal, olha só, temos aqui agora a atividade 3 para vocês pensarem um pouquinho. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie e aí continuava o texto dela. Olha só, a pergunta é o seguinte, quais são os conectivos a autora usou como elemento coesivo e quais os sentidos foram estabelecidos por eles no texto? Pessoal, perguntinha de gramática para vocês, expliquem daí os motivos, beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos. Voltamos, galera, beleza? Então vamos dar mais uma olhadinha na nossa pergunta aqui.
A gente tinha um pedaço do trecho da conclusão que a Amanda fez para o texto dela, nota 1000 no Enem, que diz o seguinte: quais conectivos a autora usou como elemento coesivo e quais os sentidos foram estabelecidos por eles no texto? Explique. Pessoal, olha só. Ela usou, já na primeira linha, o portanto, que é uma conjunção que apresenta uma ideia de conclusão. Eu não coloquei aqui, mas acho que não é, é porque eu não achei que ele era tão importante quanto o ademais. Mas tem aqui o para quê, que indica uma finalidade. Né? Então, toda vez que eu tenho um período, o próximo período tem que se ligar com o anterior. O que é um período mesmo, galera? Ah, sim, é uma letra maiúscula e um ponto qualquer fecha um período, beleza? Então, toda vez que eu tenho um período novo, esse período tem que se ligar com o anterior para o nosso texto ficar coeso. E aí nós temos um outro elemento conectivo importante, que é o ademais, que está aqui ó, em vermelhinho para vocês. Advérbio que passa a ideia de adição de informação, de soma, beleza? Os advérbios também são elementos importantes de conexão, beleza? Conectivos poderosos. Pessoal, a linguagem utilizada numa dissertação argumentativa. Olha só, a elaboração de textos dissertativos requer domínio da modalidade escrita da língua, desde a questão ortográfica ao uso de um vocabulário preciso e construções sintáticas organizadas, além de conhecimento do assunto que vai abordar e posição crítica, uma posição pessoal, diante desse assunto. Pessoal, então aqui tem algumas coisas que são bastante importantes para vocês pensarem lá na dissertação que vocês irão fazer lá no Enem ou em alguns vestibulares. Olha só, ter o domínio da modalidade escrita da língua. Lembrem, pessoal, que a escola faz vocês, durante toda a escolarização de vocês, aprenderem a comunicação escrita, beleza? A comunicação oral, que é essa que a gente usa no nosso dia a dia, a coloquial, essa a gente já domina. Com regras ou com menos regras, mas a gente domina. A linguagem escrita é o que, a língua escrita é o que a escola ensina para nós. Desde a questão ortográfica ao uso de um vocabulário preciso. Pessoal, é importante que vocês pensem no vocabulário que vocês vão usar. Algumas pessoas acham que escrever palavras difíceis, entre aspas, dá uma certa valorizada no texto de vocês. Bobagem. Galera, quanto mais simples e objetivo vocês forem no texto, muito melhor para vocês, beleza? Então usem, é bom ter um vocabulário que seja bastante abrangente, mas não fiquem com essa ideia de rebuscar, de enfeitar o texto de vocês. Bom, preciso de construções sintáticas organizadas. Organizar essas construções, esses períodos, essas orações, precisam estar organizadas para passar a ideia a ideia que vocês têm de forma adequada. Além de conhecimento do assunto que vai abordar e posição crítica. Pessoal, nem sempre o Enem ou os vestibulares vai trazer para vocês um assunto que vocês dominam. O que eu aconselho sempre os alunos? Né? Que vocês busquem sempre informação. Né? Vocês têm hoje em dia, com o celular, ou com a internet, ou até mesmo na TV, no rádio, vocês têm programas de informação que são interessantes. Né? É importante nem sempre a gente acreditar de forma cega ali, mas é bom a gente sempre questionar. Por que é bom questionar? Para a gente ter um posicionamento crítico, um posicionamento pessoal crítico diante dos fatos relatados. Né? É importante também não criticar só por criticar, né? Terem um embasamento para você poder fazer essas críticas, beleza? Pessoal, olha só, eu tenho mais um quiz para vocês agora, para vocês pensarem um pouquinho, leia atentamente a parte da conclusão, pensarem um pouquinho na conclusão do texto. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência. Sobre a linguagem utilizada pela autora, marque o que for verdadeiro. Nós temos só duas alternativas. A primeira diz o seguinte, galera. A autora utiliza uma linguagem próxima à norma padrão, utilizando verbos em terceira pessoa e sujeito indeterminado. A autora utiliza uma linguagem coloquial, misturando primeira e terceira pessoa do singular, beleza? Pessoal, pensa um pouquinho, nós já voltamos com a resposta, beleza?
Voltamos, galera. Então vamos para o nosso último quiz aqui da aula sobre dissertação, é o quiz 2. Leia atentamente parte da conclusão. E aí nós tínhamos ali uma parte da conclusão que a aluna Amanda, do Enem de 2015, redação nota 1000, fez. E aí sobre a linguagem que a Amanda utilizou, marque o que for verdadeiro. Então olha só, pessoal, quem marcou a primeira alternativa, acertou. Olha só, a autora utiliza uma linguagem próxima à norma padrão. Sim, né, ela tem... a gente não é visível os erros que ela tem, então é muito próximo à norma padrão. Utilizando verbos em terceira pessoa e sujeito indeterminado. Lembre-se que o texto dissertativo, desde a introdução, passando pelo desenvolvimento até chegar na conclusão, é importante que vocês não se coloquem de forma direta no texto, ou seja, não usem primeira pessoa. Então, usar terceira pessoa e sujeito indeterminado faz com que o teu texto seja impessoal, beleza? Pessoal, olha só, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Revisamos as duas partes de uma dissertação, introdução e desenvolvimento, e também vimos a conclusão, que foi o que nós estudamos nessa aula 83. Aprendemos a fazer uma conclusão de acordo com a proposta do Enem, criando intervenções sobre a tese defendida. A gente sabe que no Enem precisamos, então, criar uma proposta de intervenção no problema que nós levantamos lá na nossa introdução. Refletimos sobre os elementos coesivos utilizados na conclusão. Esses elementos coesivos da conclusão servem também para o desenvolvimento e também para a introdução. E compreendemos o tipo de linguagem utilizada em textos dissertativos argumentativos, beleza? Pessoal, eu sou o professor Valdinei, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima, beleza? Abraço, galera!